E uma coisa que você precisa aprender hoje é que você está vivo por um propósito. Você nasceu para corresponder a esse propósito. E uma coisa que você precisa aprender hoje é que você está vivo por um propósito. Você nasceu para corresponder a esse propósito. Só que as pessoas estão vivendo muito aquém disso. As pessoas não estão mais se importando com isso e é por isso que elas estão vivendo uma vida amarrada, uma vida depressiva, uma vida sem sentido. Porque se eu não vivo por um propósito, se eu não vivo por algo maior, então para que eu vivo? Se eu não vivo para corresponder a algo, então por que eu estou vivo? Entende isso ou não? Romanos capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte, olha só que coisa poderosa, não tem como, cara, você ler isso aqui e viver uma vida sem sentido. Não tem como você ler um texto desse e você viver a sua vida de uma forma leviana. Olha o que o texto diz: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, que é Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha o que o texto está dizendo. A morte, ela reinou sobre muitos, ou seja, por causa do pecado de Adão, a humanidade entrou em destruição. Por causa do pecado de Adão, a humanidade entrou em um colapso, em uma contagem regressiva para a destruição. Só que o texto está dizendo que Cristo, ele entra na história para trazer graça, para trazer justiça, ou seja, para dar ao homem uma nova oportunidade, uma nova chance. E o texto está dizendo que aqueles que receberam essa graça, aqueles que entenderam o propósito de Cristo, eles receberam o direito de reinarem em vida. Uau, olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que existem aqueles que estão mortos, mas existem aqueles que reinam. Existem aqueles que estão vivendo uma vida aleatória, e existem aqueles que estão vivendo por um propósito. E a minha pergunta para você é o seguinte: você faz parte do grupo dos mortos ou do grupo dos que reinam? Você faz parte daqueles que estão vivendo uma vida aleatória, uma vida feita de acasos, de sorte? Ou você está vivendo por algo maior, onde todas as coisas contribuem para o cumprimento do seu propósito? Você precisa entender, você está vivo para um propósito. Então, por favor, saia do modo aleatório, saia do modo circunstancial, saia do modo que a vida é sem sentido e comece a viver por um propósito. Comece a investir a sua vida em cumprir aquilo que você nasceu para viver. Preste atenção, vê se tem sentido um negócio desse. A pessoa nasce, cresce, estuda, aprende um sistema corrupto, ela aprende uma profissão, ela trabalha, ela se esforça, ela cria uma família, ela casa, depois ela morre e acabou. Faz sentido um trem desse? Faz sentido eu querer ter filhos simplesmente para reproduzir o que eu vivi? Nada, eu não vivi nada, e agora eu vou ter filhos para jogar eles no mundo para eles viverem nada? Não faz sentido um negócio desse. Se a vida não tem sentido, se a vida não tem um propósito, casamento não tem propósito, ter filho não tem propósito, trabalhar não tem propósito, afinal a gente só vai passar. Agora, quando eu entendo que eu nasci para um propósito, então trabalhar faz sentido, porque eu vou construir um reinado sobre essa terra. Ter filhos faz sentido, porque eu vou transferir o meu legado.
Ter um casamento, uma família faz sentido, porque eu vou ser base do reino de Deus nessa terra. Ter uma profissão faz sentido, porque eu vou abençoar a vida das pessoas. Se eu vivo por um propósito, tudo faz sentido.